vou apresentar para vocês o painel, a mudança na forma de comprar e consumir. Então, como as marcas estão lidando com os novos hábitos e demandas dos consumidores. Né? A gente, para fazer parte desse painel, a gente convidou a Rafaela Stivart, que é gerente de novos produtos do iFood, a Camila Casotto, especialista em pesquisa e desenvolvimento da Kimberly, e a Eva Fará, que é uma expert da WGSN, que é a consultoria mundial em previsões de tendência. Eu vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica desse painel, para que a gente possa fluir melhor, para que a gente possa conversar e não ser só uma exposição. Cada uma delas vai ter de 10 a 15 minutos para fazer uma apresentação sobre temas específicos relacionados à mudança na forma de comprar e de consumir. Depois, a gente tem algumas perguntas para que a gente possa debater, e aí seria bacana que vocês pudessem participar também do painel, com perguntas, também as perguntas que podem vir do Facebook Live, que a gente está transmitindo, ou que complementos e reflexões para que a gente possa fazer com que o painel seja bastante produtivo. A gente vai começar o painel com a Eva Fará, que é da WGSN, e que vai falar um pouquinho, dar um overview sobre essa questão das novas formas de consumir. Obrigada. Alô? Tá? Tá bom. Bom, obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Para quem não conhece WGSN, ou conhece muito pouco da gente, a WGSN é uma empresa líder mundial em Trend Forecasting, então pesquisa em comportamento de consumo e previsão de tendências. Hoje, a gente é dividido majoritariamente em 3 áreas. Uma é a área de assinatura, onde a gente entrega os produtos da WGSN, seja plataforma de comportamento e depois desdobramento para o segmento de moda, segmento de alimentos e bebidas, hospitalidade, automobilismo. Muita gente aqui no Brasil nos conhece mais por moda, mas é bem ampla a nossa atuação. E vou levantar aqui, gente. Então, só para não atrapalhar a tela. A gente vai um pouquinho mais para cá. Bom, eu sou a Eva, eu faço parte do time de experts do WGSN. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro do consumo, dividido majoritariamente em 2 partes. Então, em um lado, a gente vai dar uma olhadinha do ponto de vista de consumidor, quais são os principais comportamentos que estão guiando as novas formas de consumo. E depois a gente vai dar uma olhadinha do ponto de vista do consumo e dos novos modos, novas tecnologias, novos caminhos que a gente tem usado para literalmente comprar e consumir produtos e serviços. Do ponto de vista de consumidor, eu separei aqui 3 prioridades que eu acho que são uma das mais relevantes quando a gente fala aí de previsão de futuro de consumo. Lembrando que quando a gente fala de futuro, a gente está falando de 2019 em diante, né? O comportamento ele não muda tão abruptamente de uma hora para outra, então é sempre um desdobramento, um desenvolvimento. A primeira prioridade que a gente listou é a busca pela verdade. A gente tem falado muito da busca pela transparência, da busca pela verdade em relação às marcas, em relação ao nosso relacionamento com as marcas. Então, a gente tem ficado muito descrente, né, na verdade, nas massas de mídia, mesmo na internet, a gente tem percebido que a internet ela é muito mais frágil do que a gente imaginava. Grandes instituições financeiras ou empresas têm sofrido ataques cibernéticos muito grandes e expressivos, o que antes não parecia uma possibilidade tão recorrente, né, ou tão potente. E, além disso, a gente começou a pensar que, se a verdade não é tão explícita, e talvez as relações ainda não sejam tão transparentes, faz parte do nosso papel buscar essa transparência e buscar essa credibilidade. Esse é um exemplo de um site muito legal, onde você pode copiar qualquer URL e colar ali no espaço, que ele faz uma triagem na internet para saber onde são as fontes originais, e ele te dá uma probabilidade de veracidade das notícias, onde você já consegue ver se essa notícia é verdadeira ou se essa notícia é mais uma notícia construída pelo mundo virtual. Uma segunda prioridade listada é a questão da experiência. Acho que a gente fala de economia de experiência já faz algum tempo, né? E o principal aqui é qual que é o grande segredo da economia de experiência. O que a gente mapeia muito é a busca pela autenticidade e a conexão emocional, sempre. Isso é o que majoritariamente complementa aí o processo de experiência. E a ideia é que a gente pense sempre de forma holística no processo de relacionamento de marca e consumidor, e não só de produto.
Aqui tem um exemplo bem interessante, é uma marca que chama Rochambeau, peço desculpas pela pronúncia, provavelmente não deve ser bem assim. Eles fizeram um projeto no finalzinho do ano passado, que é uma jaqueta, por enquanto está em teste ainda em um único produto, mas a ideia é desdobrar para a marca inteira, onde eles fazem uma conexão via RFID, para quem não conhece, é uma tag de compilar informações, onde você consegue ter leitura de informação sobre a peça. E a ideia deles é que você não compre só o produto, você compre a experiência completa. Então, eles têm uma lista de restaurantes, teatro, hotéis, serviços que conversam com a marca. E, utilizando essa jaqueta, na hora da entrada, você tem descontos. Literalmente, como se fosse escaneando a manga da jaqueta onde está o código. Então, pensem nas possibilidades que a gente tem de programas de fidelização, por exemplo, como a gente pode modificar o processo numa recompensa muito mais pelo uso do que, na verdade, pela compra. Então, usando 5 dias, 10 dias, uma vez ao mês, você tem determinados benefícios junto com a marca. E uma terceira prioridade, a questão do propósito social. Então, nessa sociedade tão cética, por um lado, né, que estamos vivendo, então essa busca, essa dúvida o tempo inteiro de quem está falando a verdade, de quem que não está, a gente tem buscado alguns parâmetros de diferenciação nas marcas. Um deles é o engajamento social e até essa questão de sustentabilidade. E aqui, quando a gente fala de propósito social, ele pode até ser interpretado de uma maneira um pouquinho mais ampla. Então, a gente pode ver desde marcas como Enjoei e Airbnb, falando de compartilhamento, falando de reuso, de reutilização de peças. A gente tem falado muito aí também dos brechós, de começar a retomar coisas antigas, né, encarar o vintage de uma outra maneira. Já tem algumas marcas, inclusive na Europa, que nas suas lojas próprias, elas já têm uma área destinada para recompra e revenda de peças da própria marca usadas. Então, você tem a loja original e metade da loja... Uhum. Que legal! Muito legal. Que ótimo. E tem isso, aqui no caso uma parceria com um terceiro, né, mas até as marcas também trazendo isso para dentro, de realmente disponibilizar seus espaços físicos para um projeto de revenda. E pensando com esses 3 propósitos majoritários, mais todas as tecnologias e os avanços que a gente tem produzido e trabalhado, fiz aqui uma seleção de algumas novas formas mais práticas mesmo de consumo e de compra que a gente tem mapeado. Algumas já estão em execução, outras ainda são protótipos que estão esperando aí investimento, mas que com certeza vão aparecer em breve. O primeiro deles é o mapeamento do ciclo de produção. Isso está muito relacionado com a busca pela verdade e com a transparência que a gente falou ali em cima. Esse é um exemplo de uma marca, chama John Sterner. Eles trabalham com malharia. E quando você compra, ele vem com uma tagzinha, que nem aquela amarela. Você escaneia a tag e você consegue ver exatamente qual foi a ovelha que foi retirada da lã para fazer a sua peça. Você consegue acompanhar todo o rebanho, a movimentação do rebanho, a retirada da lã, o tricô realmente sendo executado, todo o processo de tingimento, então para ter certeza que toda a cadeia está sendo executada de maneira saudável. Um outro exemplo é a questão da transparência, ainda voltado ali pela busca pela verdade, que foi o primeiro tópico que a gente abordou como prioridade. A gente falou um pouquinho do live stream e como que a gente está usando essas novas tecnologias para passar informações e garantir que o que está acontecendo ali dentro realmente é o que falamos. Aqui tem 2 exemplos bem legais. O primeiro é do Baidu, na China, é um dos maiores prestadores de serviço chinês. E a ideia deles aqui é incentivar os restaurantes chineses, eles são conhecidos por serem muito sujos, e a ideia deles é incentivarem voluntariamente a adesão dos restaurantes a processos tecnológicos de transmissão em tempo real durante as entregas de alimento. Então, na verdade, quando você aperta para um delivery de alimento, a partir daquele momento abre uma telinha de transmissão da cozinha do seu restaurante, para que você possa acompanhar. E quando o produto, a comida, né, chega na sua casa, a telinha fecha novamente, encerrando a transmissão. E ali um outro exemplo da Mega Foods, é uma marca de vitaminas, e eles também têm todo o processo de produção, desde a cadeia logística, centro de distribuição, a fábrica, literalmente, sendo gravados em tempo real para a gente poder acompanhar o que acontece lá dentro.
Quando a gente fala um pouquinho das causas sociais, que a gente comentou como a terceira prioridade lá em cima, a gente vai falar um pouquinho das embalagens com causa. Então, como que a gente está usando as embalagens para passar um pouco dessa mensagem? Esse é um exemplo de uma marca da Austrália, chama Spark Change. São de 8 meninas, na verdade a marca é de 8 meninas super jovens, super engajadas socialmente. É uma marca de cervejas artesanais e cada linha de cerveja tem uma causa a ser defendida, que na verdade fica estampada em cada um dos rótulos da cerveja. E a ideia delas é que essas causas deveriam ir para a mesa de bar, que são causas que têm que ser discutidas com mais frequência e de maneira mais aberta. Então, literalmente, elas estão levando as causas para a mesa de bar. Aqui a gente tem alguns exemplos, como a questão do sexo consensual e da igualdade de gêneros aqui no meio. Quando a gente fala de experiência, que era o segundo tópico que a gente abordou, a gente vai falar bastante sobre conveniência, personalização e customização. O primeiro tópico é o novo checkout. Não sei se todos vocês estão familiarizados com a Amazon Go. A Amazon Go é uma loja piloto da Amazon. Eu ia colocar no slide, inclusive. Eu pensei, não sei se todo mundo já viu. Fui pesquisar, na verdade já tem a atualização da Amazon Go. Porque a Amazon Go ela ainda estava no processo de teste, não sei se todo mundo ficou sabendo, mas ele era uma loja teste dentro do escritório da Amazon apenas, ela não foi aberta ao público. E o Alibaba, que é um dos grandes concorrentes da Amazon na Ásia, ele já implementou esse tipo de serviço na rede de cafés dele, chama Taobao. É um serviço de, literalmente, sem caixa e sem nenhuma forma de pagamento ativo, você paga tudo virtualmente. E no mês passado, a Citroën lançou uma nova forma de pagamento também através da chave. Então, como que a gente pode desmistificar, né, a questão do pagamento, tirar ele de uma questão realmente de produto e ir para outras frentes. Falando um pouquinho de conveniência, aqui como que a gente pode otimizar os processos de compra. Acho que vale a pena falar, mas vamos dar uma olhadinha no vídeo antes, que fica mais fácil. It's just a blue pen, right? Sounds simple, but it's surprisingly complex. What brand? What type? What quantity? Now magnify that across the chaos of all the stuff you order for all the people in your office. What if managing this was as easy as saying, "Hi, please tell me what you need." Blue pens. Now it is. That's the magic of the Staples Easy System. Hi, please Using tell me simple what you spoken need. words, Any more Post-it notes? the Easy button lets you order everything your team needs to be productive, fed, and caffeinated. French vanilla coffee and letter-size copy paper. Got it. That was easy. It's an extra set of hands, helping you save countless hours, manage costs, and maintain control of ordering supplies. 3 boxes of Sharpies. The Staples Easy button brings the power of on-demand to businesses on any device, exactly when something is needed. Dry erase markers. Order with voice through the Easy button Então, a or through the ideia é app. como que a gente... Tá funcionando, gente? Desculpa. Como que a gente consegue comprar de forma mais conveniente através de novos sistemas. Por enquanto, são ideias, quando a gente trabalha de bens de compra recorrente, que não tem um poder de decisão ou uma dificuldade de decisão de compra tão grande, mas que aqui no Brasil a gente também já tem outras marcas trabalhando nesse quesito. Outro tópico bem interessante, um dos meus favoritos, inclusive, é o Try Before You Buy. Então, provar antes de comprar. Como que a gente também pode deixar isso cada vez mais fácil, mais conveniente, principalmente quando a gente fala em e-commerce e numa expansão realmente significativa do comércio digital. Aqui a gente tem 2 exemplos bem bacanas. Um é o Try.com, é esse primeiro menorzinho. Ele é um aplicativo que você consegue unir a qualquer tipo de e-commerce e ele adiciona um botão de provar do lado do botão de comprar. Qual que é a grande sacada? Ele faz uma leitura do seu comportamento em redes digitais e do seu tipo de compra, do seu perfil, para ver quanta credibilidade você merece no meio digital. Então, ele avalia quantas peças você pode tirar a partir daí, quanto tempo você pode ficar com essas peças em casa e quando que você teria que devolver elas. E esse segundo exemplo é da Purt, de Nova York, é uma loja de eletrodomésticos. A ideia deles também é que você possa testar antes. Então, na loja, você pode reservar todos os tipos de espaço para celebrar. Você pode reservar a cozinha para fazer jantar. Você pode reservar o quarto para dormir. Você pode reservar uma sala para assistir TV e para ver filmes, justamente para que você possa ter a experiência completa antes de comprar o produto.
Aqui no Brasil já tem 2 marcas que eu acompanhei há pouco tempo de colchão que estão fazendo Try Before You Buy de até 100 dias na loja. Então você prova o colchão, vê se é realmente aquilo que você quer antes de você comprar. Aqui um pouquinho como que a gente está consumindo através de realidade aumentada. Esse é um projeto da Swarovski junto com o Mastercard. Eu acho que é legal que é a junção, na verdade, de 2 conveniências. Para quem não sabe, a Swarovski tem uma linha de casa, de itens de casa. Então, na verdade, é sobre isso. Você, consegue fazer meio que um try before you buy também, né, para ver como que isso fica realmente num espaço físico. Você consegue ver vários itens sem ter que se movimentar, através da realidade aumentada. E finalizar a compra por um clique, assim como a gente já tem visto o Mastercard fazer através de alguns sites, realmente tudo pela plataforma. E as bolinhas que a gente vê que vão sendo guiadas, na verdade, são os olhos que estão guiando os produtos e eles que fazem a pressão ali nos botõezinhos. Ainda na questão de tecnologia, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial e linguagem. Acho que quando a gente fala de inteligência artificial, uma das coisas que a gente já está vendo com um pouquinho mais de frequência são os chatbots, que é um sisteminha de saque, como se fosse, né, na verdade, um atendimento robotizado através de mecanismos como a internet, mas muitas vezes utilizados através de mobile, de telefone. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns exemplos de marcas que estão trabalhando o saque a partir daí, e a ideia é que a gente veja cada vez mais, e, na verdade, que a gente, aos poucos, mal consiga distinguir se é uma pessoa ou se é, na verdade, um robô que está trabalhando com a gente, e através de artifícios de inteligência artificial para que eles possam aprender de acordo com o uso e realmente possam ficar cada vez melhores e mais inteligentes. E aqui um exemplo da Alexa. A Alexa também é um serviço de inteligência artificial da Amazon. Vocês já devem ter visto algumas das atividades deles por aí. Mas é para a gente entender um pouquinho como a nossa forma de linguagem está mudando. Então, como a gente tem usado a voz cada vez mais, mesmo sem perceber, né? A gente tem a Siri do iPhone, a gente tem a Alexa da Amazon, a gente tem o Google Home do Google. Então, quantos devices estão surgindo que utilizam a voz? Customização também entra na questão de experiência. Então, principalmente, quando a gente fala em geração millennial, a gente fala muito sobre conveniência. E quando a gente fala em geração Z, que é uma geração um pouquinho mais nova, a gente fala muito sobre personalização. Como que a gente quer ter uma experiência cada vez mais nossa, como se realmente as marcas estivessem trabalhando para um indivíduo único e não para um coletivo. Aqui é um exemplo da Adidas, é uma ativação super recente deles, é uma loja pop-up que foi feita na Alemanha. Opa, desculpa. Todo o processo de produção é feito dentro da loja, super personalizado, né? Começa por um scanner do seu tamanho, literalmente. Depois, através de realidade aumentada e realidade virtual, a gente faz a seleção de cor, de estamparia. Depois ele já é impresso ou fabricado direto na loja. E a ideia, até estava lendo um depoimento da Adidas, eles hoje vendem menos de 50% da coleção em preço cheio. E todo o restante é feito com markdown, então com preço com desconto.
E o que eles esperam com esse tipo de tecnologia é aumentar para 70% a venda de coleção em preço cheio, justamente por não ter que fazer apostas tão volumosas sem ter certeza da demanda. Então, como a gente consegue deixar mais assertivo. Nosso penúltimo tópico de novas formas de comprar e consumir são as vendas sociais. Então, como que a gente vai começar a comprar, literalmente, através das redes sociais? Aqui no Brasil, a gente usa muito, né? Instagram, na verdade, é o segundo maior país do mundo em utilização. Mas a gente ainda não tem as ferramentas originais de compra. A gente tem aí alguns aplicativos terceirizados que nos ajudam a fazer esse link. Mas nos Estados Unidos, já tem 20 marcas que estão em teste para compra através da timeline do Instagram. Esse é um exemplo da Kate Spade. A gente consegue literalmente pinar, né, como se fosse colocar um pontinho em cada item que está à venda. Vendo o preço, nome, estilo. Quando você clica, ele te dá mais detalhes. E se você realmente tiver interesse de compra, ele te joga para fora da plataforma para fechar a compra. E o Pinterest, que aqui no Brasil a gente não explora tanto, é uma super oportunidade para as marcas, justamente porque no Brasil ele não é ainda tão conhecido. Ele é extremamente conhecido para pesquisas e inspiração, mas a gente não usa muito como plataforma comercial e para a utilização de marcas. Ele já está aberto, disponível para compra nos Estados Unidos e na Austrália. Então é o mesmo sistema, a gente consegue pinar todos os objetos. Falo que é o sonho do brasileiro, porque quem não entra no Pinterest e fala, já pensou se eu pudesse comprar essa luzinha, assim, assim, assim? Então acho que vai ser muito bacana para a gente. E já tem marcas, a Macy's, por exemplo, loja de departamento, está usando já a versão contrária, né? Ela fez uma parceria com o Pinterest, chamado A Lente. Você pode entrar no Pinterest, pinar e achar itens similares na Macy's e ao contrário também. Entrar na Macy's, fotografar e achar decorações similares no Pinterest de como isso pode ser inserido. E por último, essa é uma das mais novas. Inclusive, esse primeiro exemplo ele ainda está em processo de desenvolvimento, buscando investidores. Mas a ideia são vendas por vídeo. Como que a gente vai otimizar o processo de venda? Esse primeiro, o IE, é uma rede social voltada para o público jovem. A ideia deles é atingir aí de 14 a 18 anos. Ele é muito parecido com o Enjoei, no sentido de revenda. Acredito que a maioria de vocês devem estar bem familiarizados com o Enjoei. Mas, ao invés de utilizar fotos, eles utilizam vídeos. Na verdade, as pesquisas mostram que 1/3 da população está mais disponível, né, com mais vontade de comprar, caso veja um vídeo de um produto antes da compra. Então, você só pode colocar vídeo, não tem foto. E esse exemplo, o Markable, ele é o mais bacana, ele é um aplicativo. Se você coloca o aplicativo na frente de qualquer tela, seja a Netflix ou a novela das 8 na TV Globo, ele mapeia todas as pessoas e todas as peças que estejam sendo utilizadas e ele te dá similares para compra vindos da internet. Então, imaginem as possibilidades que a gente tem aí de investimento para marcas e também para nós, né, como consumidores. Gente, é isso um pouquinho do que estamos mapeando. Espero ter feito sentido, que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Obrigada, Eva. Depois dessa explanação sobre alguns direcionamentos, né, e tendências da forma que impactam a forma de consumir, a gente trouxe aqui duas empresas que olham com carinho, né, esses direcionamentos das gerações. E agora a gente vai escutar um pouquinho qual é o direcionamento de iFood, como o iFood tem trabalhado, né, com essa nova demanda, que tem emergido muito dessas novas gerações, daquilo que o consumidor quer, né? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu trouxe uma apresentaçãozinha também. Tá, tá bom. Tá rolando aqui, né? Pode pedir ouvir. Bom, enquanto isso, eu vou me apresentando. Eu sou a Rafaela, eu sou gerente de novos produtos, estou na área de inovação do iFood, que é uma área diferente de empresas que produzem produtos assim, tangíveis. Não é P&D, mas sim inovação, em conceituação e, enfim, estratégia de negócios. Bom, é isso aí, meu slide. Eu vim para a iFood há 1 ano, para me juntar com a equipe, que é relativamente nova, tem 1 ano e meio, e trazer um pouquinho da minha expertise. Eu sou formada em antropologia e eu fiz um curso que é especializado em tecnologia, né? Como a gente se relaciona com todas essas novas formas de consumo e também de social, nas plataformas digitais. Então eu tento trazer isso um pouquinho para o nosso dia a dia. Bom, então eu acho que um pouquinho diferente da apresentação da Eva, eu vou trazer um passo para trás, porque a gente está falando do iFood. Queria contar para vocês um pouco como a gente pensa em inovação.
né, que todas essas formas, essas plataformas, esses canais, essas empresas que a Eva apresentou, cada uma tem um jeito de pensar inovação. E, enfim, a iFood é específica da nossa empresa, né? Então, o que é inovação para a gente? Eu trouxe essa foto aqui para vocês verem uma cena familiar aí dos anos 30, 40, não sei direito, ouvindo pessoas reunidas numa sala, família, né, reunida numa sala, ouvindo um rádio, ouvindo um programa ou uma telenovela, não sei o que estava passando aí nesse dia, nessa hora. E aí, uma cena mais familiar para a gente hoje em dia, né? Então, trazendo um pouco o paralelo de como as famílias mudaram o seu comportamento, o seu jeito de estar, por meio da tecnologia, né? Então, de certa forma, as plataformas de transmissão, que antes eram analógicas e hoje são digitais, aqui a gente consegue ver mais de uma, né, ao mesmo tempo, elas impactaram a vida das pessoas de algum jeito. E é isso que é a inovação para a gente no iFood. A gente quer, através da tecnologia, conseguir impactar, transformar, melhorar a vida das pessoas através da conveniência, através da democratização do acesso. No nosso caso, é a alimentação. No caso da Kimberly-Clark, são outras muitas coisas, né? E é isso que é a nossa visão, a nossa meta todos os dias, é pensar como que a gente, né, consegue mudar a vida das pessoas através da tecnologia. Eita. O que eu fiz? Ah, tá. Vamos lá. Tento de novo. É esse aqui, né? Não está indo. Para variar, né? Empresa de tecnologia. Sempre. A gente ainda está a léguas de distância. Vamos lá. Vou passar, então, aqui, minha introduçãozinha. Então, trazendo isso para, né, um pouco mais, um olhar mais de negócios, o que a gente faz na área de inovação, de novos produtos no iFood? A gente, como equipe, a gente está sempre olhando, mapeando com a ajuda de parceiros, né, de empresas de pesquisa, de empresas de tendência, do próprio mercado, do nosso próprio produto. Né, a nossa plataforma nos traz bastante informação do que as pessoas estão procurando, do que elas desejam. Todas essas hipóteses e riscos e incertezas que estão aí no mercado, a gente traz isso para dentro, estuda, e transforma elas em possíveis novos negócios que impactem o nosso mercado, obviamente, né, impactem a vida das pessoas, que nem eu estava falando antes. Queria trazer um pouquinho para vocês o mindset, né, o jeito que a gente trabalha no departamento. Na verdade, mais a empresa, mas o departamento que levanta essa bandeira, né? A gente trabalha muito, que nem eu estava falando, a gente é uma área que não necessariamente tem produto saindo do forno a cada 5 minutos, né? A gente não é uma área de P&D. A gente pensa muito na visão antes da execução. Então, é muito importante para a gente olhar qual que é a proposta, vai ter um impacto real, faz sentido isso que a gente está fazendo, vamos conversar com as pessoas, vamos sair do prédio, vamos conversar com as outras áreas da empresa. A gente tem 2 públicos muito diferentes, que são os restaurantes e os clientes finais, como a gente chama, os consumidores. E é super importante a gente ter uma estratégia muito clara antes de sair executando. Então, isso é uma diretriz super forte lá dentro. A gente também a gente não é só user-centric, a gente não fala só com as pessoas. Lógico que as pessoas ajudam a gente a entender, né, se a gente está indo para um caminho certo, a validar as pessoas, eu digo, né, os consumidores. Mas a gente se apoia muito em dados também, que nem eu estava falando. A nossa plataforma ela traz muitos dados sobre o consumo, né, e a gente consegue ter alguns insumos já do que as pessoas estão fazendo. Então, um exemplo disso é nossa busca, né, dentro do nosso aplicativo já nos diz coisas que as pessoas estão buscando e que a gente não tem disponível, né? A gente tem um trabalho muito forte aí de comercial, tentar trazer a maior variedade possível de restaurantes, mas ainda é um processo de convencimento, né? O delivery online ele chegou com força, o iFood é o líder, é o pioneiro há 6 anos, então não é muito tempo, né? E quantos de vocês ainda não usam o telefone? Então, a gente está sempre trabalhando para combater o nosso maior concorrente, que é o telefone, na verdade. E continuando um pouquinho, né, quais são as diretrizes da área, como é que a gente pensa, a gente traz pessoas, não tanto pelo job description, pelo que ela faz, como ela se formou, o que ela fazia em outra empresa, mas sim pelas competências que ela pode fazer, ela pode agregar para o nosso time. E isso também se traduz em como a gente pensa nas nossas entregas. A gente trabalha com meta como qualquer empresa, mas a gente não está preso à meta de lançar o produto no final do mês tal, né? A gente está muito mais preocupado com como a gente vai impactar, né, esse tipo de coisa legal que a gente viu que você mostrou. Se a gente for
entregar um negócio para o mercado e ele não fizer sentido, não vale a pena. Então, a gente pensa muito mais no objetivo. E, como muitas áreas de inovação por aí, a gente trabalha sob o erro. Então, quanto mais a gente errar, melhor. Né? Muitos projetos mudam de escopo, muitas ideias não saem do forno, e isso, quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Passando só rapidinho aqui para vocês entenderem como a nossa equipe é formada. Então, antropólogos, especialistas em gastronomia, designers, e também designers no sentido mais amplo da palavra. Todo mundo é designer, de certa forma, quem gosta de resolver problemas e quebra-cabeças. Não precisa saber desenhar, pode saber só fazer um rabisco, que está ótimo, que nem eu. Desenvolvedores, porque a gente precisa fazer coisas pequenas, né, protótipos para sair e testar. Enfim, negócio, conteúdo, tudo isso faz parte do universo de pensar produto hoje em dia, produto digital, né? Serviço e produto digital. E o nosso processo, né, um dos mais conhecidos aí, que é o Double Diamonds, Triple Diamonds, acho que o que é legal trazer aqui para vocês é que a gente foca muito nessa primeira parte de entender, que é toda aquela questão da visão antes da execução. Então, a gente vai falar com as pessoas de dentro da empresa, a gente vai falar com os consumidores, com os restaurantes, né, porque para que adianta a gente fazer isso para as pessoas? Né? Não adianta a gente sair sem ter uma estratégia clara. E a parte de geração de ideias, é muito legal participar desse tipo de equipe, porque para a gente nada é impossível. A gente é uma empresa de food tech, né? A gente não é só uma empresa de delivery, a gente está começando com delivery, obviamente isso é um processo. Então, a gente quer, né, quando a gente vai gerar ideias, a gente gera ideias para a cadeia inteira da alimentação. A gente está pensando aqui blue sky, assim, né? Tipo, livre. Mas é óbvio que na hora de refinar, a gente vai trazer quais são as prioridades, tanto da empresa, e quanto que pode mais impactar o mercado no curto e no médio prazo. Então, retomando aquele slide, as primeiras fotos que eu trouxe para vocês, né, com aquelas famílias de épocas bem distintas, a gente trabalha muito focado em como a tecnologia consegue diminuir as barreiras, ou seja, no nosso caso, como a gente consegue diminuir o acesso, quer dizer, aumentar o acesso, mas diminuir a dificuldade ao acesso à alimentação, né, com conveniência. Fazendo isso, a gente consegue automaticamente ter mais motivação das pessoas. Então, quanto mais as pessoas entendem que as barreiras hoje são muito mais simples, ou menos barreiras para ter acesso à comida, mais motivação elas vão ter de usar o nosso serviço, de confiar no nosso trabalho. Então é isso, assim, a gente quer ser mais do que um produto, né? A gente tem a ambição aí de ser um serviço que está presente em diferentes contextos que são úteis. Não adianta também estar no lugar errado, porque não vai fazer o menor sentido para o consumidor. E a gente quer ser relevante, né? Porque a alimentação, especificamente, ela tem muitos momentos. A gente fez uma pesquisa que mostrou para a gente as diferentes 1000 nuances que as pessoas têm em relação à alimentação. É preguiça ou é ressaca? Eu quero ter mais controle do meu tempo ou eu quero ter controle, de fato, do que eu estou comendo? Ou controle do meu orçamento também. Né? Porque, pensa, quando a gente fala no telefone com a pizzaria, a gente não sabe quanto que vai dar antes da gente ligar e já ter tomado a decisão de comprar na pizzaria. Quando a gente está no aplicativo, a gente consegue usar ele como uma calculadora. Né? Então, muita gente hoje usa isso para saber, vou gastar R$20. Se eu fosse no restaurante, eu ia gastar 20 só de estacionamento. Então, esse é um tipo de coisa que a gente tem olhado e percebido que o próprio produto, o serviço, ajuda a gente a entender como a gente está impactando a vida das pessoas. Né? Até tem um caso curioso, que agora eu lembrei, que assim, muita gente tem vergonha de falar, tipo, quero pedir um lamen, ou sei lá, um poke, não sabe como falar. E agora não tem mais esse problema, porque você entra no aplicativo e você não precisa falar. Você só clica lá, né? Então, isso também é bem legal, para os tímidos, principalmente. E aí eu trouxe esse conjunto de fotos aqui, que acho que tem muito a ver, vou até pegar alguns exemplos que a Eva trouxe, do que a gente tem feito agora. Né? Não trouxe nenhuma foto específica, mas o conceito do que a gente vem trabalhando hoje, que já são tendências hoje, né? Não sei se tendências hoje, mas e que são coisas que vão evoluir cada vez mais para o futuro. Então, a gente tem feito testes em assistente virtual, a gente tem um teste de bot no Facebook, que vocês conseguem fazer um pedido de pizza, que a gente começou com esse produto, que é um produto mais simples de testar. Está lá no Facebook. A gente também, recentemente, acho que foi em julho, a gente lançou para um grupo seleto um botão, que é exatamente aquele botão que a Eva trouxe, só que é da iFood, chama Click, C-L-I-K, para um grupo pequeno de consumidores que são muito ativos na plataforma e também para, enfim, algumas pessoas
jornalistas, etc., especializados em tecnologia, para fazer um pedido. Então, basicamente, é o botão que a Amazon tem, que é a Staples, né? Que pode repor os itens de papelaria. O nosso caso você tem salvo o seu pedido preferido, ou a coisa que você mais gosta, ou que você tem mais preguiça de ficar pensando toda hora, você consegue fazer isso, aperta o botão, você pode colocar em qualquer lugar. Você pode até colocar do lado da mesa, não precisa nem levantar, da cabeceira, não precisa nem levantar. Então, isso também são coisas que a gente vem fazendo hoje, né? Então, não é mais tendência, já estamos trabalhando, executando isso. E temos mais projetos que vocês vão ouvir mais para frente, que ainda estão em desenvolvimento, mas tem a ver com carro, tem a ver com videogame, tem a ver com entretenimento, enfim. E é super legal, porque acho que isso simboliza muito do que eu vim falando antes, né? Da gente democratizar o acesso à alimentação, da gente poder ser conveniente. Então, às vezes eu estou no carro e eu vou demorar, porque eu moro em São Paulo, por que eu já não posso pedir o meu iFood, ou enfim, o meu prato do restaurante tal, no carro, né? Desde que eu esteja parado, óbvio. E aí, enfim, a gente tem um monte dessas ideias também, e também ideias de pagamentos, a gente tem algumas integrações. Acho que o importante acho que a reflexão que eu queria deixar para vocês lógico, os exemplos que a Eva trouxe são muito legais, mas a gente mora no Brasil. E a gente ainda está, né? É legal a gente ter essas tendências para poder se apropriar delas, mas a gente começa pequeno. Pelo menos no iFood a gente tem, por exemplo, o pagamento online, que é uma coisa que é muito simples para vocês, já é batido, né? Pagar coisas online. Os táxis fizeram nos aplicativos de mobilidade também. Mas hoje a gente não precisa nem mais descer para pegar comida. Pega de pijama no elevador, né? Então a gente se espelha nesses exemplos que você trouxe, mas a gente começa pequeno, porque a gente tem uma barreira aí cultural, né? Então, o pagamento online hoje já é feito por quase todas as pessoas que usam a plataforma, né? Então, em vez de dar troco, preocupar com dinheiro, ou até essa questão de descer, ter que encontrar o motoboy e tal, a gente já com um pequeno, né? Tudo bem que tem uma mega tecnologia por trás, mas a gente já conseguiu trazer esse tipo de coisa. Então, a gente já está vivendo essas coisas que são muito legais que acontecem lá fora, mas, lógico, pequeno e começando de passinho em passinho as empresas que estão começando a fazer esse tipo de coisa. E acho que era isso. Obrigada, gente. Muito elaboradas, né? Mas você estava falando do exemplo do meio de pagamento, que hoje é um hábito, as pessoas não, né? Pagarem online aumentou muito, né? O crescimento mudou muito a forma da gente consumir, então o brasileiro tinha muito receio, né? Muito medo de fazer compras online, de usar os métodos de pagamento online, e hoje a gente, né, eu mesmo não tenho um tostão furado na minha carteira, né? Eu só faço tudo que eu pago com cartão, no débito ou no crédito, não importa. E aqui na frente da estação da Fradique tem uma moça muito linda e simpática, que é uma empreendedora, que vende brigadeiros e bolos maravilhosos. E ela, percebendo que o pessoal aqui do prédio, do metrô, não tem dinheiro, não anda com dinheiro, ela simplesmente resolveu inovar e ela fez a maquininha do PagSeguro lá, então ela deve pagar uma taxinha lá, porque ela é uma micro, né? E ela vende muito brigadeiro e ela vende muito bolo, e assim, porque de fato, se você vai aqui na esquina, às vezes numa loja um pouquinho mais estruturada, eles não aceitam ainda o cartão, e ela conseguiu fazer isso porque isso é um hábito das pessoas que estão saindo, os passantes aqui da região, né? Então a gente às vezes fala de coisas, o impacto na forma de consumir de formas muito elaboradas, mas a gente está falando também de coisas muito simples, né? Do dia a dia, exatamente. Para a gente avançar um pouquinho nessa questão da inovação, né, partindo aí do iFood, que consegue traquear os seus consumidores para trazer as inovações, né, acho que seria depois até legal a gente voltar a falar um pouquinho disso, né, do traqueamento, né, para as inovações. Eu queria que a Camila, que é especialista em pesquisa e desenvolvimento da Kimberly-Clark, falasse um pouquinho sobre essa questão específica como na empresa, no negócio, como essa questão da forma de consumir impacta o negócio, numa empresa de bens de consumo como a Kimberly-Clark. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila. Trabalho na Kimberly já tem 7 anos e meio.
Comecei realmente na área de pesquisa e desenvolvimento focado em lenços umedecidos e alguns produtos que a gente tem de outsourcing. E hoje já fazem 3 anos que eu estou na área especificamente de inovação. A área chama, na verdade, de gestão de portfólio e tecnologia. E essa área, basicamente, ela é bem importante lá dentro, porque é uma área responsável por fazer toda a conexão de tecnologia e inovação internamente na Kimberly e externamente também, com todos os parceiros, universidades, fornecedores, enfim. E é uma área recente, então, assim, a gente constantemente está passando por reorganizações, né, mudanças na estrutura mesmo, para tentar chegar no modelo, né, e sempre estar aprimorando e melhorando isso, justamente também em função das mudanças que a gente vê no mundo, né, e toda essa mudança cultural e mudança de consumo também impacta a nossa estrutura, né, então a gente também tem que se reinventar internamente. Já temos? Foi. Bom, mas eu... eu acho que desligou aqui, desligou. Bom, acho que eu posso ir apresentando um pouco a Kimberly, que até era o meu primeiro chart. Bom, a Kimberly é uma empresa norte-americana, para quem não conhece. A gente nossa sede fica em Neenah, nos Estados Unidos. O ano passado, a gente completou 20 anos de Brasil. E, recentemente, isso já tem uns 2 anos, mais ou menos, a gente trouxe nosso centro de inovação global aqui para São Paulo. Né? A gente, na verdade, tem 3 centros de inovação global. E um deles está aqui no Brasil, no nosso escritório em São Paulo. E isso foi uma das mudanças que a gente fez na estrutura para justamente se adequar a toda essa mudança, né? Porque o centro é muito importante também, porque hoje, por ser uma empresa norte-americana também, muitas das nossas coisas vêm de fora. Então, a gente tem um centro ainda de pesquisa acima desse centro de inovação, que é quem realmente está olhando macro tendências mundiais, e acaba fazendo pesquisas de muito longo prazo também. Essa acho que pode passar para o próximo. É esse chart aqui, exatamente. Então, eles são responsáveis por fazer essas pesquisas de muito longo prazo, e os centros de inovação eles são responsáveis por replicar essas tecnologias, né, e fazer até uma tropicalização disso, que eu vou comentar também mais adiante. Um dado importante, né, que a gente tem 1,5 bilhões de pessoas que usam os nossos produtos, então a gente está em 1/4 das casas da população do mundo com as nossas marcas. E aí queria mostrar um pouquinho para vocês também das nossas marcas, porque às vezes, né, nem todo mundo conhece e faz a relação da Kimberly com as marcas. Então, Neve, Scott, enfim, várias delas acho que vocês conhecem, né? Bom, e aí falando um pouquinho da nossa inovação, né? Para a gente, a nossa inovação ela está pautada em 4 grandes pilares, né? Então aí até trouxe alguns exemplos, né, de produto. A gente tem a Apple, né, que é muito boa na parte de inovação de produtos. A parte de serviço, então como a gente se reinventa também na forma como a gente vende os nossos produtos, distribui, como faz ele chegar na casa do consumidor, que como a gente viu com a Eva e também com o iFood, né, com a Rafaela, a questão de como isso chega para o consumidor, porque hoje ele também não quer mais comprar papel higiênico no supermercado, ele também quer que chegue na casa dele, né? A comunicação, que eu acho que é um pilar extremamente importante para a gente, porque é principalmente como a gente se comunica com essa nova geração que vem vindo. E também as parcerias, né, que como a Eva também comentou, hoje as pessoas, né, essa geração principalmente, elas querem se identificar com as marcas, para elas se sentirem apaixonadas e se sentirem engajadas com isso e usar o seu produto, elas têm que se identificar de alguma forma. Então, com quem você faz a parceria, com quem, né, é aquela típica frase, né, diga com quem andas, que direi quem és, exatamente. Então, é um pouco disso também.
Então, basicamente, esses são os pilares onde a gente sempre está olhando para inovar. Então, não é só produto que é importante para a gente. Bom, e também olhamos tendências, né? E aí eu trouxe algumas tendências, obviamente que a gente tem várias, né? A Eva trouxe bastante isso, mas eu diria que essas são onde a gente mais está focado ultimamente, até por conta do trabalho que a gente vem fazendo com as nossas marcas, né? Então, a parte de hiperconexão, que hoje, como vocês sabem, o mundo está totalmente conectado, né? Então, toda a parte de comunicação, a gente sair da comunicação só da TV e também para as mídias sociais, né? Fazer os programas que a gente vem fazendo, como a gente teve antes desse painel, o painel de bem-estar, e a nossa diretora, a Priya, estava aqui comentando das nossas ações de plenitude, né? Que é a parte de produtos para geração, né? Exatamente, de adult care. Então, toda a parte de programa que a gente vem fazendo, que é como a gente se comunica com essa consumidora, então está dentro dessa hiperconexão também. O outro é ativismo e representação, que também está muito dentro da marca de plenitude íntimos, que é como a gente representa essa mulher, como as nossas marcas falam com essa nova mulher também, né? E consciência e bem-estar, que eu também acho que é bem-estar, todas as nossas marcas se preocupam muito com isso, né? Porque a Kimberly até tem isso no logo dela, né? Ser essencial para uma vida melhor, então o bem-estar está aí dentro. E a parte de consciência também já faz um link aí com uma pegada de sustentabilidade, enfim. E acho que neve também traz muito essa representação. E agora eu queria trazer um pouquinho de algumas ações que as nossas marcas vêm fazendo que representam um pouco dessa mudança, né? Como que a gente está se reinventando para trazer essas inovações. Então, como eu comentei, não é só produto, que para a gente é importante, tem que inovar realmente em outros pilares. E aqui é o projeto de íntimos, que, na verdade, são 2 projetos, que é o Let's Move On e as Marias. O Let's Move On, na verdade, foi uma mudança de comunicação. Então, foi uma ação que Íntimos fez para falar com a consumidora sobre a menstruação, porque é um tabu também, ainda é um tabu. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso, a mulher tem vergonha de ficar menstruada. Enfim, tem vários pontos, vários temas que a Kimberly vem abordando e falando com essa consumidora, e explicando para ela que é normal menstruar, né? Que você não precisa ter vergonha, que você não precisa ter vergonha de ir num supermercado comprar um absorvente. É normal. Então, essa ação veio muito para falar sobre isso também. E as Marias é uma série, na verdade, que a gente tem, e onde traz muito a ação dessa mulher, né, dessa nova geração, como ela se posiciona, o que ela faz, o que ela pensa, e também um pouco do que a marca quer representar. Depois a gente tem um projeto de plenitude, que aí são os novos 50, que a Priya também comentou no painel anterior, que é uma ação, né, de plenitude, que, na verdade, a gente usa aí também como a comunicadora disso tudo, a Astrid, né, muito forte, falando com essa consumidora. Então, na verdade, plenitude, ele aborda não só a questão do produto, né? Até a gente estava discutindo isso um pouquinho. Não é só falar dos benefícios do produto, por exemplo. A gente tem um produto de plenitude, eu não sei se vocês conhecem, mas é um material que foi desenvolvido pela Kimberly, inclusive, e ele não marca na roupa. É uma calcinha, ele é basicamente uma roupa íntima, mas, na verdade, ele é uma fralda, num outro formato, muito mais leve, que a pessoa pode usar, inclusive, com roupa de couro e não marca. Eu mesmo já testei o produto. E a gente fez um painel uma vez na Kimberly e a gente colocou várias pessoas usando o produto para mostrar que não marcava. As pessoas nem reparavam que você estava usando aquilo. E isso muito para dizer para essa mulher que ela pode ter uma vida normal, ela pode colocar o vestido justo que ela quer, a roupa que ela quer, ela não precisa deixar de usar o que ela gosta por conta de uma incontinência ou de uma situação que ela passa. Então, essas ações têm muito isso. E não só abordar a questão da incontinência, mas também todos os temas dessa geração, né, que são vários. Então, hoje essa geração é muito ativa. Então, assim, mas
tem algumas questões, porque é uma geração que vem lá de trás e está se deparando com as tendências da geração de agora. Então, também como se posicionar. Então, tem questões. Então, acho que a marca vem abordando isso e conversando com essa mulher e tentando ajudar. E, por último, um dos projetos que eu realmente sou apaixonada por ele, que é Banheiros Mudam Vidas. E, na verdade, esse projeto, essas fotos, eu queria abordar 2 pontos aqui que são super importantes, que tem todo o contexto social, mas também faz um link com a nossa inovação em produto, né? Porque é um pouco do que a gente vem se reinventando na parte de produto, e que a Rafaela colocou isso muito forte, que é escutar esse consumidor, né? Até quando ela falou do Triple Diamond, é quando você vai validar, né? A última fase, quando você vai escutar esse consumidor. E uma das coisas que a gente vem fazendo é, por exemplo, hackathons, né? A Kimberly já fez alguns fora do Brasil, nós fizemos um ano passado aqui em São Paulo. Esse projeto, ele não foi chamado de hackathon dentro dessa plataforma especificamente, mas ele foi um modelo de hackathon, porque foram estudantes que ajudaram a gente a chegar numa fórmula, né, bacana de um banheiro, que foi, na verdade, esse projeto, só explicando também antes, foi a construção de banheiros numa cidade que chama Milagres, no Maranhão, e também com a ajuda de empresas parceiras. A gente identificou que essa cidade era uma das cidades do Brasil com o menor número de banheiros por habitante. E todo o projeto surgiu, na verdade, de um projeto global que a Kimberly apoiou a Unicef, a fazer todo um programa de saneamento básico na Amazônia, que eles chamam de Amazônia Legal. E aí, feito todo esse apoio, a Kimberly, a marca, a Neve, sentiu a necessidade de fazer esse projeto especificamente, Banheiros Mudam Vida, e fazer toda a construção em Milagres. E aí, o projeto ganhador, na verdade, dos estudantes, eles foram recrutados para participar disso, através de um programa, e o grupo ganhador foi a tecnologia, no caso, que a gente usou para fazer o banheiro lá em Milagres. Então, toda essa mudança também, ouvir o consumidor é muito importante, né? E não só para inovar em produto, mas também serviço, comunicação, né? Para escutar realmente o que essas pessoas querem, como elas estão se comportando. Então, isso faz parte das nossas mudanças também, para olhar toda essa mudança na compra e no consumo que a gente tem hoje. E é isso, gente. Pode falar aqui que eu acho que a inovação de Kimberly está muito mais ligada a comportamento, né? Então, a gente está falando de atender a uma expectativa não pela comida na minha casa, né? Que é uma coisa que a gente demanda também, praticidade, rapidez, conforto, a maquininha lá para pagar o brigadeiro, porque a gente não tem o dinheiro, mas a gente também está falando de anseios que fazem com que a gente mude a forma da gente consumir por meio do nosso comportamento, daquilo que a gente quer, né? Então, a comunicação da Kimberly está muito mais, a inovação e a comunicação da Kimberly, elas estão muito mais ligadas à questão do propósito, que é uma tendência bastante forte, né? Bastante tempo, não só o que a Eva mostrou aqui, mas a gente tem estudos anuais que mostram, né, que o consumidor está a fim de propósito, de se relacionar com marcas que tenham propósito, que possam passar algo para elas. Então, no caso de Kimberly, a gente está falando muito da inovação para que a gente possa fazer com que as pessoas possam viver e consumir de acordo com as suas expectativas comportamentais, né? E aqui a gente está trazendo mais, também é comportamento, no final das contas a gente está falando da forma como a gente quer viver, né? Tem uma questão importante, que eu acho que tem um desafio aqui que eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho também, Camila, que assim, a marca é global, o Brasil é um país enorme e a gente tem também desafios dos consumidores regionais, né? A gente sabe que a realidade do consumidor do Nordeste é diferente da realidade do consumidor do Sul, e uma marca de bens de consumo que vende, né, fralda, papel higiênico, enfim, né, você pode falar, mas é tudo a mesma coisa? Como é que ela traz isso para atender os anseios
da forma de consumir dos seus consumidores. Por exemplo, imagino que lá no Nordeste a fralda de Little Swimmers deve performar maravilhosamente bem, porque é um anseio do consumidor do Nordeste, né? Mas como faz uma empresa do tamanho da Kimberly para fazer isso? Está atenta a todos essas questões dos consumidores. E depois eu quero também falar um pouquinho que você responda isso para mim, do ponto de vista de iFood. Bom, essa é uma pergunta interessante, porque realmente o Brasil é muito grande, né? E aí tem questões regionais dentro ainda do Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo com íntimos, que hoje a gente tem dados que a gente, na verdade, tem 2 tipos de cobertura no absorvente regular, que a gente chama. Um que é cobertura seca e cobertura suave. E a gente tem dados que hoje no Nordeste se utiliza muito mais cobertura seca do que Sul e Sudeste, enquanto que aqui no Sul e Sudeste se usa muito mais cobertura suave. Então, esse é um tipo de diferença que a gente pega nos nossos produtos. E, óbvio, isso é muito analisando o consumidor, vivenciando mesmo com ele para entender. Então, fazendo pesquisa de campo. A gente tem um departamento que é focado em observar os hábitos do consumidor. A gente tem parceiros também que ajudam a gente. Então, tudo isso ajuda a gente a pegar essas diferenças regionais mesmo no Brasil. E, obviamente, que a figura do centro de inovação que a gente tem e trouxe agora para cá, para perto da gente, é muito importante também nisso, porque imagina que eu tenho americanos, a grande maioria, não só, na verdade, até nesse grupo que a gente tem de aqueles pesquisadores maluquinhos mesmo, que estão lá olhando essa coisa de visão de longo prazo, eles não sabem que o Nordeste consome, eles não chega a esse detalhe com ele, mas ele está desenvolvendo os materiais que a gente vai colocar no nosso absorvente. Mas a gente aqui no Brasil, e, né, como país, a gente é responsável por passar essas informações e dizer, olha, aqui para o meu ambiente é um pouco diferente daí. Então, tem essa regionalização dentro da empresa, por isso que a gente tem estruturas diferentes em diversas regiões, para justamente passar a tendência do local, né, que muitas vezes é diferente. A gente tem hábitos diferentes, não só de consumo, mas de limpeza. A gente tem produtos de limpeza também, de superfície, né, os papéis, a toalha para limpeza, e a gente já viu muita coisa, é muito diferente. Então, ter essa visão e passar isso para eles é muito importante. Então, na verdade, a gente tem parceiros, né, que nos ajudam a olhar isso, e também a figura do centro de inovação, que é responsável por fazer essa tropicalização. Porque muitas vezes a tecnologia vem, mas a gente tem que modificar tudo aqui também. Então, tem um trabalho de, vamos dizer, remodelagem do produto para tropicalizar ele e adequar para o mercado e para a cultura também. Rafaela, estava aqui pensando, enquanto ela estava falando, né, da questão dos diferentes perfis de consumo, porque, no fundo, todo mundo pede comida, né? Então, a gente está falando de pessoas, eu, você e todo mundo aqui. E como uma empresa, né, com essa característica de startup, enfim, consegue trabalhar no desenvolvimento de tecnologia pura para atender esses objetivos tão diversos? Porque eu acho que aqui a gente está falando de um produto que ele pode ser adaptado, mas que ele tem uma adaptação que é quase, né, a gente sabe que no Nordeste as pessoas vão usar uma cobertura diferente porque é um super calor, né? Como fazer numa empresa que está falando, no final das contas, está ofertando um produto para São Paulo e para uma outra região, né? São Paulo é enorme, e para uma outra região não tão grande, enfim. Bom, acho que a gente tem um desafio grande. Acho que é diferente, lógico, desse exemplo que foi citado agora. De novo, né? Comer, todo mundo come. Lógico que no Sul, na região Sul, a gente tem mais churrasco, no litoral tem mais peixe, mas também é a oferta que tem, né? Então, obviamente, a gente tem, como eu falei, um time comercial que está buscando cada vez mais disseminar, porque a gente ainda está numa fase de convencimento, né, de falar para o restaurante, olha, vale a pena, você tem uma vitrine que está sendo exposta a muito mais gente do que se você ficasse só você com você mesmo. Então, a gente tem esse desafio só no seu panfleto. Exatamente.
ou das pessoas que já te conhecem, né? Exatamente. Então, aí, a gente tem essa... Primeira dificuldade é como que a gente consegue trazer a oferta cada vez mais variada para todas as regiões do Brasil. E a gente tem feito um trabalho ótimo por isso, em relação a isso. E... Eu perdi o foco aqui. Bom, mas a segunda coisa que eu ia falar é que a gente está trabalhando na questão da hiperpersonalização, da recomendação e da antecipação. Que são coisas que muitas plataformas, sejam de música, seja de hospedagem, estão fazendo. Então, hoje, a gente tem uma seção no aplicativo que chama Descobrir. Não sei quantos de vocês já usaram as listas. É o primeiro app de comida a ter playlists, que não são play, né, mas são de food lists. Então, esse é um primeiro passo que a gente começa a recomendar para as pessoas, onde quer que elas estejam, com a oferta que tem em cada região. E a ideia é que a gente consiga fazer com que a gente antecipe e fale, putz, você já sempre come japonês de sexta-feira, quer? Aperta aqui, você já vai ter, né? A gente vai entender o hábito. Super personalizado. E eu acho que acaba fugindo um pouco da questão regional, mas é óbvio que a oferta regional é o que a gente vai ter à disposição para essas pessoas. A última pergunta é para a Eva, na verdade. Eu acho que a gente está falando de tendências de inovação, enfim, de sempre muito focadas em entender esse consumidor, porque, no fundo, a gente quer vender mais, a gente quer oferecer uma experiência melhor para o nosso consumidor, a gente quer crescer, quer se desenvolver, quer se diferenciar. E a minha pergunta é exatamente relacionada à diferenciação. Eu acho que as tendências elas estão aí, né? Mas eu vejo que as empresas elas estão competindo e estão utilizando o mesmo pacote de tendências, porque, enfim, é aquilo que o consumidor está pedindo para elas. Mas, no final, afinal, como se diferenciar nesse mar de tendências que são comoditizadas, no final das contas? Acho que essa pergunta é a pergunta de ouro. A gente descobrir, a gente não precisa falar. Se você tiver a pergunta, a gente pode ser sócia e depois a gente ganha, fica rica. Exato. E acabou o fim. Sempre fala, muita gente quando busca o WGSN busca uma solução de um problema, né? O que a gente fala é a informação, ela está disponível cada vez mais para todos. E possibilidades de inovação e mapeamento de tendência, a gente sempre consegue mostrar cenários, recorrências, a gente está sempre em busca de conseguir mapear da melhor forma possível e a mais detalhada possível. Mas é sempre muito importante a lente da empresa. Então, entender o seu consumidor é o ponto número 1. A gente brinca aqui no WGSN, a gente só vive de parcerias. A gente não consegue solucionar problemas sozinhos se eu não tiver a pessoa do outro lado, que é a pessoa dentro da empresa que consiga fazer essa tradução. Então, entender o seu consumidor e conseguir encaixá-lo, né, em grupos, é claro que quanto mais individualizado a gente conseguir, melhor, mas pelo menos para a gente adaptar estratégias, a gente costuma falar um pouquinho de gerações, por exemplo, que é uma forma que a gente tem de classificação. Então, entender quem que você atende. Faz sentido para esse consumidor determinada tendência? Porque também nem todas as tendências ou as facilidades são coerentes para todo mundo, né? Tem muita coisa que fala, nossa, é super legal, mas não precisa. Não tem necessidade, ou não se encaixa aqui nesse momento, ou com esse grupo de pessoas, ou não se encaixa com a minha empresa. Porque o primeiro você tem que saber quem é você e quem você está atendendo, né, para ver se isso realmente tem fit com você. A gente vê muitas e muitas empresas, acho que é bem claro, quando a gente fala principalmente de sustentabilidade, diversidade, muita empresa tentando se apropriar de questões que às vezes não são suas, não necessariamente você precisa sair abraçando todas as causas e querer usar todas as tecnologias e querer estar em todas as redes sociais. Então, faz sentido? Eu preciso ter Snapchat, Twitter, Facebook, Pinterest e o WeChat? Provavelmente não. Provavelmente a gente tem que sempre buscar fazer o recorte, o que tem a ver comigo e o que tem a ver com o consumidor. Então, acho que a grande sacada, né, que a gente tem da questão da inovação é você entender muito bem quem é você antes de sair se apropriando de tecnologias, porque, no final, é uma plataforma, né? Uma tecnologia nada mais é do que um meio. Se você não tiver exatamente o que passar no meio e alguém que vai receber aquilo da maneira mais coerente possível, às vezes a inovação ela pode vir só pela inovação, né? É novo só porque é novo, mas e aí, o que vai levar ao fato de ser novo, né? Como que pode agregar? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma questão? Tem alguém que fez alguma pergunta no live? Não?
Muito bem. Então, eu quero agradecer a vocês por terem participado desse painel aqui na Edelman. A gente realiza o Vitrine há 5 anos e a gente gosta bastante desse evento. Quero agradecer a Camila, da Kimberly Clark, a Rafa, do iFood, e também a Eva, do WGCN, todas minhas clientes aqui na Edelman. Obrigada. E convidá-los para aproveitar os outros painéis e as atividades do Vitrine. Tá bom? Obrigada. Se vocês quiserem, elas estão à disposição para conversar, tirar selfies, trocar cartões. Tá Obrigada, bom? gente. Obrigada, gente.